Olá, eu sou Lili Marquísio e nós estamos aqui no programa Quarta Revolução. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Henrique da Silva, CEO da Bitus, Tecnologia Educacional, da unidade Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, Lili. Tudo bem contigo? Como é que tu tá? Tudo certo. Tudo certinho. Que bom te ter aqui, que bom a gente poder falar de educação e falar de uma educação um pouco transformadora, né? Sim, bem disruptiva que a gente traz aqui. Legal. Então, conta pra nós como surgiu a Bitus. A Bitus surgiu como uma startup, né? Aqui no Brasil, foi fundada entre um professor e uma empresa de tecnologia, onde que eles viam a necessidade da questão de muita gente fazendo cursos de inglês, mas pouca gente realmente tendo fluência no inglês. Né? Muitas escolas com pouca fluência, então a conta não batia, né? Então eles começaram a pensar como é que a gente pode fazer diferente e como é que a gente coloca uma tecnologia em cima para acelerar o aprendizado. E aí surgiu a Bitus dentro de todo esse projeto. Foi nascida aqui no Brasil, né, em Curitiba, acelerada aí em Vale do Silício, né, na Singularity University, né, passou por esse processo de aceleração, retornou depois com uma empresa mais estruturada, né. Legal, então de Curitiba para o Vale do Silício, é isso mesmo? Exatamente. Que orgulho, né? Nós temos uma empresa aí na área de educação, uma EdTech, e de Curitiba, e que foi desbravar aí o mundo, né? Dá para perceber que lá no site de vocês tem essas unidades, Rio Grande do Sul, Vale do Silício e Curitiba, é isso? Exato. Tem várias, né? Nós somos hoje, a Bitus cresceu agora como uma rede de franquias, né? Saímos da parte da startup, agora a gente é uma empresa de tecnologia educacional, né? E hoje a gente está em 27 unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E o que vocês oferecem para o mercado? Quais os tipos de serviços oferecidos nessa área de educação que tem a ver com tecnologia e principalmente focada no inglês, então, isso? O que a gente traz de novidade para o mercado? A gente viu que muita gente quer o inglês, mas acha difícil, acha complicado, leva muito tempo, né? E o que a gente alterou? A gente quis trazer essa tecnologia, mas sem perder a sensibilidade do ser humano, que é o professor, né? Então, o que a gente trouxe de novidade? A gente trouxe uma trajetória para o aluno, né? Dentro do curso. Então, hoje o aluno faz as aulas de inglês pelo celular, em realidade virtual, e depois marca com uma aula particular, né? Seria uma aula individualizada com o professor, onde o professor vai ver todo o desempenho do aluno que foi feito nas suas etapas, dentro da parte do aplicativo. O aluno faz um treinamento em realidade virtual para fazer a quebra da barreira da fala, e depois o professor recebe toda essa informação e desenvolve uma aula focada na dificuldade do aluno, né? Vamos pensar assim, hoje, o método tradicional hoje, né? O professor chega com uma aula já meio pronta, né? Se um aluno se é um pouco mais tímido, né? Não levanta a mão, tu já fica com aquela dúvida. Se são alunos mais para frente, né? A aula vai seguindo, né? Alguns vão ficar para trás, né? E por isso que a Bitus inverteu. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um método de aprendizado, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. E essa aula genérica não funciona muito bem para algumas pessoas. Então a gente traz uma aula, vamos dizer assim, de grupo para uma aula individual, onde que a gente vê realmente a dificuldade que o aluno está apresentando e atua precisamente aonde que ele está mostrando para o professor essa dificuldade. Acredito que esse seja um dos grandes diferenciais da Bitus, porque trabalha individualmente o ser, né, o indivíduo. Eu já fico me enxergando, né, eu lá no fundão da sala, não estou conseguindo acompanhar, e como é que fico, né, às vezes a gente fica realmente com vergonha de estar sinalizando também para o professor quando tu tá ali no coletivo. Então vocês trazem uma proposta bem específica, porque a gente tem dito, né, o ser humano é um ser único, e como trabalhar isso, né, eu acho que esse realmente é o grande desafio.
trabalhar a individualidade de cada um. Mas como vocês conseguem fazer tudo isso? Vamos dizer assim, tudo que o aluno faz no aplicativo, que isso ali são dados, né? Então, o aluno está mostrando para o professor, está passando para o professor qual a dificuldade que está tendo. Então, o professor consegue ter uma visão do quê? Qual é o desempenho dele na fala, na escrita, na escuta e na audição, né? Então, assim, qual é a menor nota, qual é a melhor nota? Então, assim, eu, Rafael, daqui a pouco eu tenho um desempenho muito bom em fala e a Lili daqui a pouco não consegue desenvolver a escrita, né? Sim. Então, o professor identificando isso, qual é a prioridade dele quando chega no momento do professor? A Lili vai ser desenvolvida a escrita, né? E o Rafael vai ser desenvolvido uma outra habilidade dele que apresentou dificuldade, já que eu estou indo muito bem na fala, uma outra dificuldade fica um pouquinho para trás, né? Não é todas as habilidades que a gente anda no mesmo nível, né? No momento, daqui a pouco, se eu tiver uma dificuldade em leitura, a gente vai trabalhar essa questão de leitura, né? Então, qual é a dificuldade que a gente precisa mais, né? A tecnologia mostra para o professor o que o aluno está precisando agora, né? O professor trabalha junto com o aluno para correção e melhoria disso, né? Então, assim, a tecnologia o que é? É para o professor ganhar tempo e entender a pessoa, né? Imagina assim, o professor saber qual a frase que tu está acertando, qual a sentença que tu está errando, da frase inteira que tu está falando, se tu errou uma palavra apenas, né? Então, assim, isso que a gente mostra para o professor e o professor vai trabalhar individualmente, né, em cada pessoa. E o bacana é que não fica especificamente em um tipo de erro. Na verdade, é todo o conjunto da obra. É isso? É todo o conjunto, né? Então, como é que é essa jornada que a gente faz, né? O aluno passa por um momento de prática, que a gente fala que a gente não faz dever de casa, a gente pratica para melhorar algo, né? O dever de casa é mais tem aquele pensamento, eu vou ter que fazer meu dever de casa, né? Aqui não, a gente vai praticar para melhorar, né? Então a gente pratica bastante, tira as suas medalhas, né? A gente tem um circuito lá, né? Medalha de prata, bronze e ouro, né? Bronze, prata e ouro, né? Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando medalhas melhores, né? Para a gente se sentir... nosso sentimento está melhorando, né? Nós estamos vendo a gente melhorar, né? Tem um reconhecimento, Tem um reconhecimento ali, tem uma melhoria ali que a gente mostra para o aluno, né? Que está evoluindo, né? A nota dele está evoluindo, as medalhas estão evoluindo. Depois a gente passa por um momento de desafio, né? A gente treinou, aí ele vai ser desafiado. Esse desafio é um momento que a gente começa a praticar velocidade de conversação, né? Tu fez a prática sem ter um tempo, que a gente fala, né? Pode ter demorado 1 minuto ali para responder aquela sentença. Tu respondeu correto, né? No desafio, não. No desafio, tu tem uma chance para conseguir ter o melhor resultado. Então, ali no desafio, a gente vai medir. Se tu fez aquela frase em 1 minuto, o teu resultado começa a ser menor. Porque quando a gente coloca isso numa conversação, a pessoa não vai ficar 1 minuto esperando tu responder para ela, né? Então, assim, no momento que a Lili me perguntar algo, eu já vou te responder de bate-pronto, né? Eu não vou ficar pensando no que eu falar, traduzir mentalmente para daí falar. Isso a gente está perdendo tempo de execução, né? E aí a gente começa a desenvolver isso. Muitas vezes os alunos sabem fazer a sentença certa, só que demora muito tempo. E o que o professor vê com isso? O professor vê que o aluno não é que está indo mal. A gente precisa melhorar o raciocínio lógico do aluno para ele conseguir fazer essa mesma sentença num tempo melhor, né? Mais rápido. E aí a gente começa a trabalhar o desenvolvimento do raciocínio lógico. Que a gente fala isso, que é o pensar em inglês, né? Não o traduzir, né? Sim. Porque a tradução a gente perde tempo de execução, né? Aí é o pensar em inglês, é tu assimilar e falar rapidamente como se estivesse na tua língua mãe, que é o português. Né? Então a gente desenvolve essa questão de tempo de execução. Legal, que jornada incrível, né, Exato. Rafael? Mas me conta assim, na prática, né? Eu vou contratar, é um módulo, como é que funciona essa jornada de vocês? A gente tem 5 módulos, nosso curso como um todo demora para tu sair fluente em inglês 1 ano e meio, né, que a gente faz. Tem 2 pacotes, né? O mais lento, que a gente chama, é 1 ano e meio para a gente concluir o curso, né? O mais rápido é 1 ano, né? A gente consegue fazer uma conclusão de curso, o aluno está fluente em 1 ano.
Então, isso aí o que funciona nos módulos? Os módulos, a jornada é uma história, né? Cada aula é um desenrolar da história, e a história é contada em realidade virtual, né? Onde que o aluno vai praticar, se desafiar, e aí ele vai entrar num ambiente em realidade virtual, aonde que ele faz parte do contexto daquela história. É ele saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, montar uma empresa, né? Com um grupo de pessoas. Então, cada aula que ele desenvolver conosco, ele vai solucionar, ele vai ver uma parte dessa história, tipo um seriado em realidade virtual. É legal, né? Que vai estimulando e vai contextualizando também no ambiente virtual toda a imaginação, a criatividade. E estímulos de neurociência e neurolinguística, né? Então, assim, vamos lá, tu estando num ambiente, né, de realidade virtual, o que a pessoa, às vezes o aluno até pode ter esquecido o que é aquela sentença que ele tem que responder, mas quando a pessoa observa o contexto da situação, as pessoas ali parado na frente, gesticulando, né, os gestos falam mais também, né, a pessoa simplesmente vem aquela expressão e a pessoa simplesmente começa a executar, começa a falar em inglês, né, então esse é um patamar a mais na educação, né. O contexto ajuda bastante, né? Então, assim, tu começa a expressar, tu começa a estar no ambiente, tu vai estar no restaurante, tu vai olhar para baixo, tu vai enxergar teu prato de comida, então os teus amigos do teu lado conversando contigo, um garçom perguntando o que tu quer comer, né? E o garçom vai perguntar e vai esperar tu responder, né? Então aí a gente começa a largar estímulos de neurolinguística, né? O que o nosso cérebro interpreta? Quando alguém nos pergunta algo, a nossa intuição, que o nosso cérebro manda a gente executar, responde, né? Se eu já estudei, eu já pratiquei, eu já fiz um desafio, sei um pouco das minhas correções, o meu cérebro vai mandar eu executar isso. Então, aí o professor está do lado, observando se eu estou executando, né? Se eu estou falando, se eu estou compreendendo, se eu estou conseguindo, né, me comunicar ali naquele ambiente, aonde que a gente consegue acelerar o ensino, né? A gente consegue acelerar o aprendizado por conta do estar, né? Estar nos Estados Unidos, sentindo aquela angústia, né, aquela pressão psicológica, né, das pessoas te perguntando algo e tu não tá demorando para responder, né? Tu começa a ficar angustiado, tu começa a ficar nervoso, né? E aí a gente começa a trabalhar também esses sentidos de sentimentos, né? Para ficar mais tranquilo, para ficar conversando, porque as pessoas sabem falar, só às vezes elas travam por causa da angústia, né? Claro. Essa jornada, ela dura quanto tempo, assim? Depende, claro que a gente tem que levar em consideração o tempo de cada um, né? De cada indivíduo. Mas ele deve ter um tempo padrão que as pessoas conseguem sair do zero até uma conversação mínima ou básica. Do zero para uma conversação mínima, básica, a gente sempre consegue levar isso em torno de 7 meses, né? Tu sai falando desde a primeira aula, né? Fazendo treinamento, tudo mais ali, mas em 6, 7 meses tu já começa a desenvolver, tu já começa a sentir, tu já começa a perceber que tu já consegue executar isso aí de forma mais tranquila, até inconsciente, por causa que é bem isso, às vezes tu não sente que tu tá aprendendo, mas quando tu precisa, tu só simplesmente vai executar, vai falar, por causa que é o que já está internalizado. Legal. E uma pessoa que não sabe nada de inglês, é capaz de poder, nesses 7 meses, começar uma conversa? Sim, com certeza. Com certeza inicia, consegue... Na nossa jornada, o nosso primeiro desafio que a gente fala, que é em 5 aulas no máximo, é tu não morrer de fome quando tu for para os Estados Unidos. Então a gente tem que, a gente não pode morrer de fome, né? Então assim, quando a gente está lá, a gente tem que comer. Então assim, é o primeiro passo que a gente tem que aprender, né? A comer, né? Se alimentar. Então a gente, em 5, 6 aulas, a pessoa já consegue ir num restaurante, pedir coisas para comer tranquilamente. Tá. E uma pessoa que gostaria de ter um mais avançado, né? De ir a patamares maiores, como por exemplo um inglês já comercial, de negócios, até mesmo para trabalho, alguma circunstância nesse sentido. O nosso curso desenvolve, para os cursos para adultos, né, desenvolve os assuntos que são viagens e negócios. Tá?
O que a gente trabalha com negócios, né? É a base para uma conversação sobre trabalho, né? Cada setor vai ter seu vocabulário, né? Enfermagem, engenharia, né? Tudo mais. Cada setor tem seu vocabulário específico. Mas a base de conversação é a mesma, né? Então, a base de conversação vai ser formada aqui dentro do curso, para quando tu chegar e precisar de assuntos mais específicos da sua área, é só adicionar vocabulário, né? Tu tem que aprender outros vocabulários da tua área, com certeza, mas a base já está formada, tu já está conversando, tu já sabe desenvolver, tu não está mais nervoso, né? Tu já está conseguindo conversar muito bem. Então, vocês devem ter, os alunos, assim, que vão procurar a escola, eles são de que idade, basicamente? Hoje a escola atende a partir de 8 anos, tá? De 8 a 13 anos a gente tem uma pegada mais de jogos, mais de salvar o planeta, né? Que é o que a idade, né, busca hoje, né? Salvar o mundo, né? A partir de 13 anos a gente trabalha mais com aulas de viagens e negócios, mas hoje o nosso foco são os alunos adultos, né? Que é justamente no momento de pandemia que está se melhor qualificar no mercado de trabalho, ter um diferencial, né? Já que a gente consegue proporcionar uma educação que a pessoa consegue concluir rápido, né? Um ano e meio, a gente está buscando esse público para conseguir uma melhor qualificação no seu currículo, né, para daqui a um ano, né, já conseguir um trabalho melhor, né, com melhor qualificação de currículo, enfim, né, tendo inglês fluente, né. Claro, e até com essa questão da pandemia, onde o trabalho remoto, ele se tornou uma realidade e indiferente da localidade onde tu estás, tu pode trabalhar tranquilamente, né, para algumas atividades. Então, o inglês ele acaba se tornando fundamental nesse contexto. Sim, a gente tem uma forte procura de programadores, né, de computação, que tem uma demanda fora do Brasil procurando desenvolvedores no Brasil. E o pessoal está procurando a questão do inglês justamente porque eles só desenvolvem no Brasil, né? E não precisam sair do Brasil para desenvolver, eles estão no Brasil ainda. Só precisam se comunicar com o pessoal de lá. Certo. Né? Então o pessoal está começando tem uma forte procura em cima disso. E vocês trabalham então com essa batida da realidade virtual, que é bastante inovadora para esse contexto de educação, e também com gamificação, isso? Sim, a gente desconstruiu um pouco as aulas, né? Então, assim, como é que a gente deixa uma aula mais divertida? Como é que a gente sai daquele clichê, bom, eu vou ter que parar e estudar 1 hora para eu conseguir aprender isso, né? Aí entra a questão das técnicas, né? Da tecnologia. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com gamificação, realidade virtual, que a gente sempre fala, né? Big Data, né? Que é os dados que tu está passando, que o professor vai identificar, né? E o ser humano, né? A gamificação, o que é? É para deixar divertido, é um jogo, né? Tu tá fazendo teu practice, né? Que, entre aspas, né? A tua lição de casa, tu tá jogando um joguinho, tu tá recebendo medalhas, tu tá recebendo moedas, né? Tu tá se sentindo num jogo, né? E é isso que é o diferencial. A gente quer que as pessoas deixem de pensar que é uma coisa chata, né, de estudar, e sim uma coisa divertida, né? E trazendo essa diversão para algo que se beneficia, né? Que é o ensino no inglês aí, que tem muito a ganhar. Gamificação serve para adultos também? Com certeza, com certeza. Os adultos são os que mais gostam dessa parte de gamificação, por causa que a gente ganha medalhas e eles sentem que estão aprendendo, né? A gente usa até a questão de desafio, de ranking, né, de alunos dentro da escola, né? Então, assim, quem tem mais medalhas, né? Quem tem menos medalhas? E isso aí motiva a pessoa a conseguir mais medalhas. É só medalhas, mas é nas medalhas que eles estão aprendendo, né, que eles estão evoluindo em inglês, né? A gente gera prêmios também, quem tem mais medalhas ganha prêmios, pode trocar suas moedas virtuais por coisas dentro da escola, prêmios, né? Que realmente é prêmios, né? Que a pessoa está conquistando isso, né? É o esforço dela materializado em prêmios. Vai gerando uma competição positiva entre os próprios alunos. Exato, gera uma competição aí para conseguir o melhor resultado, né? Legal, e o reconhecimento pelo aprendizado, né? Exatamente. Bacana. Né? Eu fico pensando, né, agora, Rafa, me tira uma dúvida. A realidade virtual, né, é uma tecnologia nova e tal, mas eu que tenho labirintite, como é que eu consigo, né, aprender
nesse contexto que pode, de repente, afetar aí a minha saúde. A gente pensou nesse ponto também, tá? Na parte de saúde, né? Que tem as pessoas, né? Tem vários quadros, né? O que a gente fez aqui dentro, né? Da realidade virtual? Não é uma dinâmica que vai ter movimento aqui dentro, né? Tu, em primeira pessoa, né? Vai estar sempre sentada, sem movimento, e os personagens vão estar se movimentando, mas com pouca movimentação, justamente para tu não ter essa sensação, né? Quando tu chega na escola ou em casa, a gente sempre recomenda que o óculos, quando tu colocar, tu esteja sentado num ambiente que esteja seguro, né? Nunca de pé, né? Porque o de pé tu tá com aquela sensação de pé e tu coloca o óculos e aí tu começa a ter uma labirintite, né? Por causa que, enfim, são ações que teu cérebro está te mandando informações, né? Sentimentos, né? Então senta, né? Fica sempre sentado. Na realidade virtual tu também vai estar sentado, né? Por causa que é o teu estado de ser agora, que é sentado, né? E ali tu vai começar a conversar com a pessoa. Então, assim, a dinâmica de realidade virtual é compreensão e execução, né? Fala, né? E aí que a gente foca. Então, não tem movimento, né? É só para ver se tu tá escutando, entendendo o inglês e tu vai desenrolar o inglês, destravar o inglês, né? Legal, isso já me deixa mais tranquila. Posso fazer, então, né, esse aprendizado e aprender aí junto com vocês. Com certeza. Bacana. Vocês falaram, então, assim, Rafa, estímulos de neurociência, né, tem aí Big Data que trabalha com todo esse universo de dados de todos os alunos. Eu fico pensando, né, quantos professores devem ter nessa estrutura de vocês para dar conta de todos os alunos? Porque é um atendimento individualizado. Conta para nós como é que toda essa jornada ela funciona para que realmente seja efetivo nessa parte de individualização desse conhecimento. Então vamos lá, a nossa aula dura 1 hora, né? Então assim, a aula é dividida em etapas, que é a jornada, né? Então cada etapa tem sua informação. O professor vai trabalhar essa informação, né? Então, não é difícil, né? Hoje, o método tradicional, o que é? Tu fica 1 hora dando aula, né? Hoje a gente tem meios de automatizar isso. Então, assim, a explicação do professor, tem várias plataformas hoje que são aulas gravadas, né? Tu tá automatizando isso, né? O nosso não, o professor vai ver os dados dos alunos em tempo real, e a gente já tem aulas já montadas para todas as dinâmicas que acontecem para o aluno já executar isso na aula, né? Então, hoje a gente não tem muita estrutura, justamente porque o modelo de negócio deixa isso aí escalável, né? A tecnologia faz a parte, né, maçante, né? Que a gente tem um pouco de aula gravada, sim, mas a gente foca mais em prática. O professor, antes da aula, identifica os pontos críticos dos alunos, né, para ser melhorado, e ali já vai executada a aula, né? Então, e assim, a aula em si, com o professor, é uma aula focada, né? Então, assim, antes a gente tinha uma aula que tinha que explicar muito, agora não, né? O professor já sabe qual é a frase que o aluno falou errado, né? Então, o que o professor ganha? Tem muito tempo para trabalhar isso. Então, o professor pega essa informação, já conversa com o aluno já fala com o professor se é certo ou errado, o professor já corrige, já dá o retorno, já dá o feedback, já executa para ver se está correto, e assim é muito rápido. Né? Então, esse é um modelo escalável de negócio, né? Por causa que o tempo o professor ganha por causa da tecnologia. Legal, então ele consegue trabalhar com as informações que a própria tecnologia vai entregando para ele. E com isso já direcionando aí os trabalhos ou os desafios que aquele aluno precisa ir conduzindo de acordo com a sua jornada. Isso deve acelerar bastante mesmo o aprendizado do aluno. Acelera, porque é o seguinte, hoje na pandemia, né, a gente tem 2 modelos de aula, né? A Bitools iniciou somente com aulas presenciais, né? Veio uma pandemia aí, né, que a gente estava conversando, e a gente teve que se reinventar, né? O que foi a nossa reinvenção? Como a gente já tinha 50%, 60% de todo o nosso curso já era online, que era por celulares, por um aplicativo, né, na palma da mão, a gente teve que migrar uma outra parte, né? Então, quando veio lá em março do ano passado, quando veio o lockdown, no outro dia a gente não parou de dar aula, a gente já estava em módulo online, não ainda 100%, né? Porque ninguém sabia se ia ser temporário ou não, né? Sim. E aí a gente começou, quando começou online nessa maneira,
Quando a gente viu que realmente ia ser por longo prazo, né, a gente migrou todo o modelo de aula, né? Então, entre o lockdown e a migração do modelo de aula, se deu em 4 meses. Né? Então, assim, a velocidade que a gente teve de mudança de um cenário, né, que a gente tinha bem estruturado para um modelo que ninguém sabia como ia ser, né? Então, qual era o principal desafio da Bitools? Transformar o óculos de realidade virtual que era da escola, que era esse aqui, né, em como é que a pessoa ia ter uma dinâmica em casa, né, que é esse aqui. Então, o que a gente fez? A gente migrou toda a dinâmica de aula para o celular e aí os alunos começaram a ganhar um óculos de realidade virtual como este para fazer a dinâmica em casa. E simplesmente o professor faz uma ligação, uma videochamada para essa dinâmica, né? Então, a gente conseguiu gerar uma outra oportunidade, né? Onde a gente saiu do modelo que o aluno ficava 1 hora na escola, certo? Que é o tempo das nossas aulas, e a gente transformou essa 1 hora durante o dia inteiro do aluno, né? Porque o aluno vai lá e escolhe fazer aula em casa, né? Que é o remoto. O aluno pode dividir essas aulas em várias etapas, né? Que são pequenas frações, né, de conteúdo ao longo do dia, né? Então, assim, o aluno pode pegar 10 minutinhos de manhã, mais uns 10 minutinhos à tarde, uns 20 minutinhos à noite, e amanhã tu tem uma ligação do professor, né, para finalizar essa aula, né, do que tu ficar 1 hora inteira dentro da sala de aula, né? Então, a gente dividiu, quebramos um conceito, né, de sala de aula, aonde que tu tem 1 hora de aula, a gente dividiu essa 1 hora durante um dia. Agora as pessoas também estão bem acostumadas já com essas atividades serem realizadas nos ambientes de casa, né? Eu fico pensando, Rafa, será que a partir de agora vai voltar a ser o que era antes ou vocês vão continuar aí para o futuro sendo, não exclusivamente, mas uma boa parcela e sendo virtual? Hoje, nosso modelo é híbrido. O aluno escolhe se quer fazer em casa ou na escola, né? O aluno entra no aplicativo da Bitools, né, e escolhe, eu quero fazer minha aula hoje às 5 da tarde, né, em casa. Se ele decidir ir na escola, ele vai ter que estar às 5 da tarde na escola. Né? Okay. Vamos dizer, se o aluno é de Novo Hamburgo, né, mora em Novo Hamburgo, né, ele pode se deslocar até a escola e ter essa aula. Ou ele pode ter essa aula em casa. E isso aí vai prevalecer, isso aí vai ser o plano, né, de negócio da Bitools daqui para frente. A gente não acredita que vai voltar tudo 100% presencial, né, até por várias outras dinâmicas que vai acontecer. E também vai ter pessoas que não vão querer 100% online, né? Então a gente deixa um modelo híbrido, né? A gente sempre fala para o aluno, são 8 aulas no mês, vamos dividir 4 em casa e 4 na escola e vamos ver teu desempenho em cada uma das duas. Porque às vezes as pessoas são muito boas em casa, daqui a pouco não são tanto na escola, ou são muito bons na escola e não são muito bem em casa, e tem outras pessoas que são iguais, né? Nos dois modelos, né? Então a gente sempre orienta os alunos, tu é muito melhor na escola, vem mais na escola, porque o teu aproveitamento é muito melhor. Legal. E vocês têm também uma dinâmica de trabalho aí junto com empresas, né? Com convênios. Como é que funciona? Se uma empresa quiser colocar ou instituir, né, o programa de vocês para os funcionários, ele pode? Claro, ele entra em contato conosco, né? A gente faz um convênio, né? Uma parceria, né? Entre descontos e tudo mais, que a gente chega em valores atrativos, né? Para empresas. E aí a gente entra no tempo que a empresa daqui a pouco quer desenvolver esse profissional. É 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, assim, tem sempre os dois planos para as empresas. Se for menos, a gente tem outros planos empresariais melhores, que é para desenvolver alunos que já estão no nível intermediário, para avançado, né? Para ter um diploma, né? Para ter um certificado, né? Daqui a pouco um certificado internacional, a gente desenvolve tudo isso com as empresas. E para aqueles profissionais que estão assim um pouco com pressa de aprender, dá também? Tem chances? Dá para sair do zero para uma conversação mais acelerada, assim? Dá para conseguir, né? Que nem eu te disse, nosso plano mais rápido é 1 ano, mas a gente já teve alunos que se formaram em menos tempo do zero, né? Em 6 meses. A gente teve alunos se formarem em 6, 7, 8 meses do zero, né? Como isso, né? Eles fizeram uns intensivos conosco, né? Eles queriam acelerar. E eles são pessoas que eram dedicadas, né? Então, assim, e até teve uma história inusitada que bem quando um aluno concluiu nosso curso, em 6 meses e um pouquinho, veio uma empresa de RH, entrou em contato conosco, né? Se perguntando se tinha alguém concluindo o inglês, né? Que precisava o inglês fluente para uma empresa que estava contratando no Brasil e era de Miami.
né, home office, o ano passado isso. E por acaso, esse aluno se formou conosco bem nesse período, tinha 2 semanas de diferença, e eu já conversei com ele, encaixei ele na entrevista, né? E ele participou de todas as entrevistas. Depois a empresa de RH nos ligou, disse, Rafael, parabéns pelo ensino de vocês. Ele ficou entre os 3 finalistas, né? Participou por 3 rodadas de entrevista totalmente em inglês, com o pessoal americano, e foi super bem. Ninguém imaginou que ele tinha concluído o curso há 2 semanas e ele não sabia nada 6 meses atrás. E ele ficou entre os 3 finalistas. Que legal, isso é um baita de uma validação da metodologia, né, Rafael? Basta dedicação, né, comprometimento, porque a gente não consegue entregar tudo se a outra parte não consegue se dedicar também tudo isso, né? Claro que sim. A gente tem todos os meios e caminhos para isso, né? Basta todo mundo se dedicar. E a gente ficou muito feliz, né? Porque, veio um parabéns, assim, um aluno nosso já numa fase finalista de entrevista, né? A gente gostou muito, assim, por causa, né? E a gente sabe que essas entrevistas não são fáceis, né, Rafael? Não As são. Entrevistas corporativas, ainda mais vindo de Miami, né? Que é um mercado bastante atrativo e agressivo também, né? Mas fico muito feliz, assim, de ver que a gente tem aqui na nossa região, atacando o Rio Grande do Sul todo aí, né? E tu representando essa unidade de Novo Hamburgo. Mas fico muito feliz de estar tendo acesso, né? As pessoas poderem ter acesso a uma metodologia tão bacana, tão inovadora, para acelerar o aprendizado. Fico bastante feliz e até contente aí, já estou pensando, né? Vou ir também fazer o meu intensivo do Zero to Hero, isso? Isso aí. Em 6 meses, quem sabe, né? Tá convidado. Legal, Rafa. Eu gostaria que tu passasse aqui, então, um convite para quem está nos assistindo até esse momento, que tem interesse e gostaria, então, de entrar em contato com vocês. De passar então para vocês, se vocês querem aprender de uma forma diferente, sair do modo tradicional, vocês acham que não conseguem aprender inglês, vocês acham que estão muito velhos para isso, a gente tem hoje no mercado um modelo bem diferenciado que consegue atender isso, né? Como eu disse, basta dedicação e o querer, né? O querer é mais da metade, né, do percentual de tu aprender algo. Então, se tu quer, realmente, tu vai conseguir, né? E a gente tem uma solução bem legal, bem diferente, bem inovadora, que pode fazer parte aí do teu desenvolvimento pessoal, né? Basta entrar nas nossas redes sociais, né? @Bitools Novo Hamburgo, né? O www.bitools.com.br, né? E entrar em contato conosco, né? E deixar de aprender o inglês o amanhã para aprender o inglês hoje, né? Legal. Quanto mais rápido tu aprender o inglês, melhor para a questão de vida, saúde, né? Então, tem vários especialistas também que isso é bom para a saúde, porque tu está movimentando a memória, desenvolvendo o teu cérebro, né? Tu previne doenças, então, tudo é benefício, né? Conhecimento, né? É a grande moeda dessa nova era, né? E tá todo mundo correndo atrás. E correndo atrás de falar novas línguas também, né? Obrigada, Rafael, pela sua presença aqui no Quarta Revolução. E nós voltaremos no segundo bloco com a startup gaúcha ligada à saúde, chamada NurseMe. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. Nós retornamos no Quarta Revolução com uma convidada muito especial.
a Ieda Forte, co-founder da NurseMe, de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo, Ieda. Muito obrigada, Lili. Legal! Então, a saúde, a gente sabe que é um fator muito importante para todos nós. E na pandemia, eu acredito que vocês devem ter revolucionado aí, né? Conta para nós, Ieda, o que é a NurseMe? Que startup é essa? Bom, a NurseMe é uma startup que nasceu de um evento, de um Startup Weekend sediado na Universidade Fevale. E na oportunidade a gente ganhou o 2º lugar. E iniciamos então o desenvolvimento da ideia que surgiu lá no dia do evento. A ideia inicial era da gente poder criar o Uber da saúde, né? Ele nasceu grosseiramente nesse formato assim. E durante o processo de análise e construção da startup, a gente acabou modulando e direcionando para a área de enfermagem em função dos conhecimentos que a gente tinha associados à expertise do grupo que se reuniu no Startup Weekend. Então, o nosso grupo era composto inicialmente por 6 profissionais, dentre eles 2 enfermeiras com longa experiência na área da saúde, né? Inclusive eu sou enfermeira, tenho 20 anos de experiência aí. Inicialmente eu comecei com assistência direta ao paciente, posteriormente trabalhei muitos anos na área de gestão. E durante a minha experiência eu presenciei muitos eventos, muitas situações onde eu percebi a dificuldade que as pessoas enfrentavam em dar continuidade aos cuidados pós-hospitalização e a dificuldade encontrada por essas pessoas em encontrar pessoas profissionais que pudessem ajudar. Então, daí nasce a NurseMe. Legal, e isso de ser o Uber dos enfermeiros, é isso? É isso que se tornou então. Mas como é que realmente funciona? Bom, a NurseMe, a gente desenvolveu uma plataforma multilateral que conecta então esses 2 públicos, as pessoas que necessitam de cuidados em domicílio e os profissionais de saúde, né? A gente iniciou a nossa trajetória com as equipes com a enfermagem em função da gente ter domínio sobre o conhecimento da área, e do grande potencial que a enfermagem tem, tanto em número quanto em conhecimento, para poder contribuir com a sociedade, né? Então, hoje, existe uma plataforma multilateral, onde o profissional se cadastra, quando ele tem interesse, ele realiza esse tipo de atendimento em domicílio, ele se cadastra na plataforma e o usuário também faz o mesmo cadastro. Então, eles se encontram dentro da plataforma. É o match dos enfermeiros, é o match dos enfermeiros. Que legal. Então, se eu tiver, de repente, uma necessidade que eu preciso de um enfermeiro na minha casa, na minha estrutura, seja para um familiar ou para mim, eu posso, então, entrar na plataforma e contratar um enfermeiro? Pode sim, Lili. A gente trabalha com o processo segurança à saúde, a prestação de serviço de saúde em domicílio. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em segurança, né? Então, a gente desenvolveu um processo bem rigoroso e a gente tem um cuidado muito grande, assim, na validação de todos os dados desses profissionais que fazem cadastro, para que a gente garanta que realmente a gente está disponibilizando na plataforma profissionais com formação, com experiência, né? Que realmente as pessoas que utilizam desses serviços, elas possam se sentir seguras de que a gente vai estar disponibilizando um serviço de qualidade. Legal, além da garantia de ter um profissional com a expertise que precisa, a formação necessária, né, a qualificação, mas também no quesito segurança de patrimonial, né? Com Daquele certeza. profissional que está vindo, não ser talvez um bandido, uma pessoa, né, que tem uma má intenção, porque vocês devem ter muitos questionamentos sobre isso, não? Com certeza, com certeza. Todos os clientes, inclusive essa ideia é disruptiva, né? Porque hoje a sociedade ela consome, ela tem essa dor, né?
né, de precisar de cuidados, às vezes precisa de apoio em casa, mas a gente tem um modelo de procura de assistência dos serviços de saúde, né? E quando vem à tona, assim, levar para casa um profissional, é a primeira dúvida, né, que o usuário traz é realmente se ele pode confiar, mas ele pode confiar sim, porque a gente tem um processo muito rigoroso para assegurar a segurança desse processo. Legal, aí é mais a mudança de um modelo mental, de um mindset da própria sociedade para querer assumir e adotar uma ferramenta como essa, não é, Ieda? Porque assim como aconteceu com o Uber, que inicialmente, isso vai... eu não tenho segurança com aquele profissional e ainda tivemos alguns casos, né, de situações aí que não foram muito legais. Então, com certeza existe essa insegurança por parte de quem vai contratar. Mas se vocês fazem todo o processo já de validação daquele profissional, de contratação, de investigação, né, das qualificações e também desse quesito da segurança, o contratante pode se sentir seguro com a plataforma de vocês. Certeza. Eu não sei, Lili, se tu conhece, mas um pouquinho da enfermagem, assim, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. A enfermagem, ela é uma profissão que tem 3 categorias, né? Tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Na plataforma, nós trabalhamos somente com o enfermeiro. Por quê? Porque é um profissional de nível superior, né? Ele cursa uma faculdade, ele é um profissional liberal, ele tem autonomia para prestação de serviço e ele faz uma formação acadêmica, né? Então, por aí já a gente consegue garantir qualidade de profissional, de formação, né? Outro ponto super importante é que a categoria da enfermagem, ela é vinculada ao sistema COFEN-COREN, né? Que são os conselhos de classe. E todo profissional, para exercer a atividade, ele precisa estar vinculado a esse sistema. Então, é mais uma garantia de que a gente pode confiar, né? Porque além da sua formação de nível superior, ele tem aí um sistema que garante a qualidade do profissional que a gente está disponibilizando. E a NurseMe trabalha somente com enfermeiros. Legal, então isso vem para facilitar realmente a vida, né, das pessoas que estão vindo, talvez de um pós-operatório, mas eu quero saber também, por exemplo, aquela mãe, né, que chegou de uma cesariana, isso também poderia ser uma necessidade? Claro. A mãe que chegou em casa e tem dificuldade com a amamentação, a mãe que chegou em casa e tem dificuldade para se adaptar à rotina, né, porque às vezes pode parecer natural, né, natural nascer, natural amamentar, mas para quem já passou por esse processo, a gente sabe, eu sou mãe, eu sei que tu é mãe, é super difícil, né? Então, um profissional pode apoiar nesse momento, com certeza, até mesmo na ajustar a rotina de banho da casa, na rotina de descanso da casa. Então, com certeza, a enfermagem, né, o profissional de enfermagem pode contribuir, sim, nesse momento, e facilitar esse processo. Às vezes, as pessoas nem se dão por conta, né, que elas poderiam ter apoio, poderiam ter esses processos facilitados nas suas vidas, né, mas a gente ainda não tinha, né, a oportunidade de poder fazer esse tipo de escolha, né? E a NurseMe vem para isso, para poder trazer a opção das pessoas escolherem, opção de espaço de ajuda, né? Onde é que eu posso procurar ajuda para facilitar a minha vida na rotina com a mamãe e bebê, na rotina com o idoso, numa rotina pós-operatória, por exemplo, né? Às vezes a vida da casa fica alterada num momento desses. E a gente saber que pode contar com um profissional que pode nos ajudar, certamente faz a diferença, né? Nossa, eu estou apaixonada por esse modelo de negócio, né? Eu tive agora há pouco uma situação em casa, né? O marido fez uma cirurgia no joelho e realmente precisa de todo cuidado, precisa também de fazer curativos e tá se deslocando, né?
Quem sabe, olha só, não existia quando isso aconteceu, não existia Nurse Me, né? Já estou super apaixonada. E o que eu vi que me chamou a atenção é que vocês têm no site de vocês, vocês colocam lá Nurse Me, atenção, acolhimento e carinho à sua disposição. É isso aí. Como eu te falei, né, a enfermagem ela vem do cuidado, né? É uma ciência, mas ela é muito focada no cuidado, no acolher, né? E a gente traz isso para a Nurse Me, né? A gente nasceu disso, da vontade de facilitar a vida das pessoas, né? E a gente leva isso como lema dentro da legal. nossa startup. Dá para ver assim o teu carinho, né, no teu olhar e na tua fala quando tu manifesta assim sobre a Nurse Me. E realmente é um trabalho muito humano. A gente está precisando de humanização nas relações. E quando tu trouxe esse olhar assim de organizar as rotinas da casa, até mesmo o horário de descanso, né? Eu me coloquei muito nesse lugar, né, de mãe. E que muda totalmente a tua rotina e que tu precisa se enquadrar nesse novo momento, né, da tua vida. Então, vocês trazem todo esse acolhimento, estão de parabéns, estou super apaixonada, estou bem feliz, mas eu quero poder entender, assim, vocês atendem pessoa física, pessoa jurídica? O nosso negócio é voltado para a pessoa física, né, B2C. Mas a gente já vem analisando e estudando parcerias com algumas empresas no sentido de oferecer a nossa solução em forma de benefício para as empresas. Então, já temos 2 projetos em análise, junto à Sicredi Pioneira, junto à Krause, para que a gente possa disponibilizar aí a Nurse Me também como um benefício para colaboradores e para cooperados. Legal, acho que o principal desafio de vocês, e aí tu pode esclarecer isso para nós, Ieda, é desmistificar esse novo formato de poder contratar esse profissional e tu trazer para dentro da tua casa, né? A gente sabe que tem essa questão cultural, que a gente está muito acostumado a utilizar o nosso convênio médico, utilizar as clínicas que a gente já tem confiança, ou até mesmo, né, utilizar aquele profissional por indicação. Como é que a Nurse Me está cuidando disso? Porque agora é um novo jeito de poder fazer. É desafiador, né? A gente trabalhar numa cultura tão enraizada como da nossa região é um pouco difícil, mas a gente acredita que mesmo utilizando a tecnologia, mas a gente realizando um trabalho muito próximo do cliente, a gente vai conseguir atingir todo o público que a gente deseja, né? Então, a gente procura acompanhar todo o processo. Dentro da plataforma, a gente trabalha com gamificação também, né? Então, quando o usuário ele realiza um atendimento, a gente realiza a avaliação de desempenho e o profissional que fez o atendimento também realiza a avaliação de desempenho, para que a gente retroalimente esse processo de um avaliar o outro e a gente possa ampliar a qualificação da plataforma. E a gente procura realizar um atendimento bem próximo, assim. Embora seja todo o processo ocorre de forma tecnológica, o chamado, né? O cliente faz o chamado, ele escolhe o profissional dentro da plataforma, mas a Nurse Me, o escritório sempre está monitorando para que tudo aconteça da melhor forma possível, que o cliente saia satisfeito, que ele possa estar dividindo com sua rede de contatos, né? Porque às vezes as pessoas têm uma situação, tem um amigo que tem uma situação, tem um vizinho que tem uma situação, né? E aos poucos a gente vai disseminando aí a história da Nurse Me para todo mundo. Legal. Existe uma coisa que é essa parte tecnológica que tem incomodado muitas pessoas, né? Que é, eu converso só com robô, Lili, eu acabo não gostando disso, eu gosto de gente. Então é importante saber que atrás da Nurse Me tem pessoas. Tem pessoas. Quem são essas pessoas que fazem parte hoje da Nurse Me? Olha, por enquanto a nossa equipe ainda é pequena, né? Nós somos 4 sócios, então sou eu e uma outra enfermeira, Ieda, e a enfermeira Edivaneia.
E temos a Débora e o Augusto também, da área de administração e tecnologia, que fazem todo esse processo aí acontecer. Bem coisa de startup, né? Um time multidisciplinar que se uniu num Startup Weekend e que está aí entregando uma solução tão bacana aí para a sociedade. Quais são os próximos passos para o futuro de vocês? Olha, os próximos passos, a expectativa é que a gente possa ampliar serviços, né? Hoje a gente disponibiliza serviços de enfermagem, né? A gente conversou um pouquinho, a gente tem serviço de cuidador, aplicação de medicamentos, durante a pandemia, além disso, sondagens, enfim, serviços específicos, né? E com a demanda da pandemia, a gente já ampliou para a área de fisioterapia, para a área de laboratório, né? Porque quando a gente tem um cliente que passou por Covid, por exemplo, né? Ele precisou, além do cuidado, da assistência de acolhimento, ele precisou controlar seus exames laboratoriais, ele precisou suplementar com fisioterapia. Então, a expectativa aí é da gente poder ampliar atendimentos, ampliar as categorias de atendimento, né? Fisioterapia, nutrição, e aos poucos a gente ir avançando aí nos demais estados brasileiros. A gente está pequenininho ainda, região do Vale dos Sinos e região metropolitana, mas a expectativa é que a gente possa levar essa solução, que a gente acredita que vai facilitar muito a vida de muita gente, de muito brasileiro, que a gente possa estender ao longo aí do país. Legal, como toda startup, né? Começando localmente, atuando aqui no Vale dos Sinos e região metropolitana, que já não é pequeno, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mas com certeza aí com visão já de futuro, atendendo nacionalmente. Vocês já participaram de rodadas de investimento, Ieda? Sim, a gente participou de uma rodada, de uma edição de crédito para startups que ocorreu no Hub One da Fevale Tech Park. E a gente captou um valor pequeno junto à Sicredi Pioneira, né, que é uma grande parceira nossa, que nos ajuda muito, né? Mas a gente captou um valor pequeno para nos apoiar aí na continuidade de crescimento do... Claro, legal. Agora estão num momento de tração, né? Agora no momento de tração. E de captação de investidores também, né? É isso aí. E Edu, eu gostaria que tu mandasse aqui um recado para aquelas pessoas que nos assistiram até agora e que têm, né, essa vontade de poder, talvez, conhecer um pouco mais, conhecer o modelo de negócio e até mesmo contratar os negócios de vocês. Bem, eu convido vocês, então, eu deixo meu contato, né, Ieda Forte, eu estou no LinkedIn. A gente tem um site, nurseme.com.br, e lá no site a gente tem um canal direto de WhatsApp. Eu acho que hoje em dia, né, o mais rápido possível, né? Então, tudo que permanecer de dúvida dentro do site, a gente tem esse canal para esclarecimento. Mas o que eu queria deixar para vocês é assim, se você tem alguém, você tem uma necessidade, ou você conhece alguém que tem uma necessidade, conta para ela da Nurseme, né? Porque a gente tem potencial para ajudar, tem potencial para resolução de problemas e a gente pode facilitar muito a vida das pessoas. Então, nos procure na nossa... A gente tem um Instagram também, Nurseme app, e no nosso site, nurseme.com.br. Legal, obrigada, Ieda, externa para os teus demais sócios, né, para a startup tão bacana assim. Os parabéns pelo propósito, pelo legado e pelo desafio de encarar um modelo de negócio que é importante para o nosso país, que tem muitas dores, mas que também tem todos os seus modelos culturais que a gente precisa desbravar. Então, fica o meu recado assim, de parabéns e agradecimento pelo trabalho que tem feito por nós, porque é para nós, né? Para vocês. Muito obrigada, Lili, pela oportunidade, por esse espaço da gente poder estar compartilhando a nossa startup aí e que a gente possa atingir todas as pessoas que necessitem, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Legal. Fica aqui o meu abraço e até o próximo domingo.